Uma produção Domínio Público Audiolivros de Agatha Christie. A Mina Perdida. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Agatha Christie? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Larguei meu talão de cheques com um suspiro. É uma coisa curiosa, comentei, mas não consigo fechar o mês com um saldo. E isso não o perturba? Se eu estivesse nessa situação, não conseguiria pregar os olhos a noite inteira, declarou Poirot. Suponho que deva ter um saldo tranquilizador, retruquei. 444 libras, 4 xelins e 4 pennies, disse Poirot num tom complacente. Um belo número, não acha? O gerente do banco deve ser um homem de tato. Provavelmente já percebeu sua paixão pela simetria. Que tal acha de investir umas 300 libras dessa quantia nos campos petrolíferos da Porcupine Company? Os jornais de hoje anunciam que pagarão 100% de dividendos no próximo ano. Isto não é para mim, disse Poirot, sacudindo a cabeça. Não gosto de coisas sensacionais. Prefiro investimentos prudentes. Les rentes, os títulos do governo, ações seguras. Nunca fez um investimento em que entrasse o fator jogo? Não, mon ami, disse Poirot com severidade. Eu não. E as únicas ações que possuo que não são totalmente conservadoras são 14 mil cotas de participação das Minas de Burma Limitada. Poirot deteve-se com um ar de quem queria ser encorajado a prosseguir. Como as comprou? Perguntei. Não me custaram um tostão. Foram uma recompensa pelo bom uso de minhas pequenas células cinzentas. Gostaria de ouvir a história? Naturalmente. Essas minas estão situadas no interior de Burma, a umas 200 milhas para o interior de Rangoon. Foram descobertas pelos chineses no século XV e exploradas até o tempo da rebelião maometana, sendo finalmente abandonadas no ano de 1868. Os chineses extraíram o minério rico em chumbo e prata, fundindo-o para obter a prata, e deixando grandes quantidades de ganga rica em chumbo. Isto foi logo descoberto pelos trabalhos de prospecção, mas como as velhas galerias estavam cheias de detritos e haviam sido inundadas, todas as tentativas de encontrar o filão principal foram infrutíferas. Uma grande área foi explorada sem resultados. Mas o representante de um dos sindicatos de mineração descobriu a pista de uma família chinesa que teria conservado um registro da localização da mina. O chefe da família, na ocasião, chamava-se Wu Ling. Que página fascinante de romance mercantil! Exclamei. Não é, mon ami? Pode existir romance sem a presença de belíssimas moças de cachos dourados. Ah, não, estou enganado. O que o fascina são as cabeleiras ruivas. Lembra-se, continue a história, disse eu depressa. Ah, bem, meu amigo. Conseguiram localizar esse tal Wu Ling. Era um proprietário mercador, muito respeitado na província onde vivia. Admitiu logo que possuía os documentos e estava disposto a negociar sua venda, mas só entraria em entendimentos com os chefões.
Finalmente, ficou combinado que ele viajaria para a Inglaterra para encontrar-se com os diretores de uma importante companhia. Wu Ling viajou para a Inglaterra a bordo do SS Assunta, que atracou em Southampton numa fria e enevoada manhã de novembro. Um dos diretores, Sr. Pearson, foi ao cais esperar o navio, mas devido ao nevoeiro, seu trem atrasou-se e quando chegou, Wu Ling já desembarcara e seguira para Londres num trem especial. O Sr. Pearson voltou à cidade um tanto aborrecido, pois não tinha ideia onde o chinês pretendia se hospedar. Mais tarde, recebeu um telefonema. Wu Ling estava no Russell Square Hotel. Não se sentia muito bem após a viagem, mas comprometia-se a comparecer à reunião da diretoria no dia seguinte. A reunião principiou às 11 horas. Quando bateu 11h30 e Wu Ling ainda não aparecera, a secretária telefonou para o Russell Hotel. Informaram-lhe que o chinês saíra com um amigo por volta das 10h30. Parecia evidente que seu propósito fora comparecer à reunião, mas a tarde se escoou sem que tivessem notícias dele. Era possível que se tivesse perdido, pois não conhecia Londres. Quando a noite chegou e Wu Ling não retornara ao hotel, o Sr. Pearson, alarmadíssimo, procurou a polícia. Um dia se passou sem que encontrassem vestígios do homem desaparecido, mas na tarde seguinte, apareceu boiando no Tâmisa um corpo que foi identificado como sendo o do infortunado chinês. Os papéis relativos à mina não foram encontrados no corpo, nem na bagagem do hotel. A essa altura, Sr. Pearson procurou minha ajuda, e embora estivesse profundamente chocado pela morte de Wu Ling, seu objetivo principal era recuperar os documentos que haviam ocasionado a ida do chinês à Inglaterra. Já a meta primordial da polícia era descobrir o assassino, sendo a recuperação dos papéis uma preocupação secundária. O que o Sr. Pearson desejava de mim era que cooperasse com a polícia, ao mesmo tempo agindo no interesse da companhia. Concordei prontamente. 2 campos de pesquisas se abriam à minha frente. De um lado, os empregados da companhia que estavam cientes da vinda do chinês, e de outro, os passageiros do navio, que poderiam ter descoberto a finalidade de sua viagem. Comecei por esses últimos, que eram em menor número. Disto, as minhas deduções coincidiram com as do inspetor Miller, que estava encarregado do caso. Um homem muito diferente do nosso amigo Jap. Convencido, grosseiro, em suma, insuportável. Juntos interrogamos os oficiais do navio. Tinham pouco a dizer. Wu Ling mantivera-se muito reservado durante a viagem, só travando relações com 2 passageiros. Um europeu decaído, chamado Dyer, que tinha má reputação, e com Charles Lester, um jovem bancário que voltava de Hong Kong. Tivemos a sorte de obter uns instantâneos de ambos. No momento, tudo parecia indicar que se algum dos 2 estava envolvido, deveria ser Dyer. Era fato notório que mantinha relações com uma gangue de escroques chineses, sendo, pois, um suspeito muito provável. Nosso próximo passo foi fazer uma visita ao Russell Square Hotel. Reconheceram logo o instantâneo de Wu Ling, mas quando mostramos o retrato de Dyer, o recepcionista declarou enfaticamente, para nosso desapontamento, que aquele não era o homem que procurara o chinês na manhã fatídica. Para desencargo de consciência, mostrei-lhe o retrato de Lester, e para minha surpresa, o homem reconheceu imediatamente. Sim, senhor.
afirmou: "Este é o cavalheiro que chegou às 10h30 e perguntou por Mr. Wu Ling, saindo em sua companhia logo depois." A investigação progredia. Nosso próximo passo seria interrogar o Sr. Charles Lester. Ele nos recebeu com uma atitude muito franca. Mostrou-se desolado ao saber da morte trágica do chinês e colocou-se inteiramente à nossa disposição. Sua história era a seguinte: conforme combinação prévia, fora encontrar-se com Wu Ling no hotel às 10h30. Em seu lugar aparecera o criado e, explicando que seu amo saíra, ofereceu-se para conduzir o jovem ao seu encontro. De nada suspeitando, Lester concordara e tomara um táxi com o chinês. Seguiam há um tempo em direção ao cais quando Lester, desconfiado, fizera parar o carro e saltara, apesar dos protestos do criado. Isso era tudo o que sabia. Ele nos assegurou. Aparentemente satisfeitos, agradecemos e nos despedimos. Cedo ficou provado que sua história não era verdadeira. Para começar, Wu Ling não se fizera acompanhar de nenhum criado, nem no navio, nem no hotel. Em segundo lugar, o motorista do táxi que conduzira os dois homens naquela manhã se apresentara, e segundo seu testemunho, Lester não abandonara o carro no percurso, mas seguira com o chinês até uma certa casa suspeita em Limehouse, bem no coração de Chinatown. O lugar em questão era conhecido como um antro de ópio da mais baixa categoria. Os dois cavalheiros haviam entrado, e mais ou menos 1 hora mais tarde, o cavalheiro que identificara pela fotografia saíra só. Estava muito pálido e abatido, e dera ordens ao motorista para deixá-lo na estação do metrô mais próxima. Os antecedentes de Charles Lester foram investigados e verificou-se que, embora gozasse de uma boa reputação, tinha pesadas dívidas e uma grande paixão pelo jogo. Dyer não foi esquecido, naturalmente. Havia uma ligeira possibilidade de que pudesse ter representado o papel do outro, mas ficou provado que esta ideia não tinha fundamento, pois seu álibi para todo o dia do assassinato era muito sólido. O proprietário do antro de ópio negou tudo com imperturbabilidade oriental. Nunca havia visto Wu Ling, nem Charles Lester. Ninguém entrara em sua casa naquela manhã. A polícia estava completamente enganada. Nunca se fumara ópio em seu estabelecimento. Suas negativas, embora bem intencionadas, não ajudaram Lester em nada. Foi preso pelo assassinato de Wu Ling. Deram busca em seu apartamento, mas os papéis da mina não foram encontrados. O proprietário do antro também foi preso, e o seu estabelecimento revistado, mas sem resultados. Nem vestígios de ópio foram encontrados para recompensar os esforços da polícia. Neste interim, meu amigo, Sr. Pearson, passava por um estado de grande agitação. Andava de um lado para outro em minha sala em profundas lamentações. Mas o senhor tem que ter alguma ideia, Sr. Poirot. Ele repetia. Não é possível que nada lhe ocorra. É verdade que tenho algumas ideias. Respondi com cautela. E este é o problema, pois cada uma conduz a uma direção diferente. Por exemplo? Ele insistiu. Por exemplo, temos só a palavra do motorista de táxi que levou os dois homens àquela casa. Outra ideia. A casa teria sido realmente o ponto final daquela excursão? Talvez tenham saído pelo outro lado e ido a outro lugar qualquer.
O impacto daquela sugestão abalou o Sr. Pearson. Mas o senhor não pode fazer nada além de ficar sentado, pensando? Não podemos fazer alguma coisa? Ele tinha um temperamento impaciente, sabe? Monsieur, retruquei-lhe com toda a minha dignidade. Correr pelas ruas mal-cheirosas de Limehouse atrás de malfeitores não é tarefa para Hercule Poirot. Tenha calma. Meus agentes estão trabalhando no caso. No dia seguinte, eu tinha novidades para ele. Os 2 homens haviam realmente atravessado a casa em questão e seu objetivo real fora uma pequena casa de pasto perto do rio. Tinham sido vários ao entrar, mas só Lester saíra. E foi então que o Sr. Pearson teve uma ideia pouquíssimo razoável. Imagine só, Hastings. Ele só ficaria satisfeito se fôssemos os 2 à casa de pasto investigar. Argumentei, implorei, mas ele não me deu ouvidos. Falou em disfarces e chegou a sugerir que eu, Hercule Poirot, raspasse meus bigodes. E riem, quiçá. Mostrei-lhe que era uma ideia absurda e ridícula. Não se destrói assim um objeto de arte. E além disso, por que um cavalheiro belga de bigodes não poderia ter tanto interesse em viver novas experiências? Conhecer o ópio, tanto quanto um sem bigodes. Ah, bem, ele desistiu deste detalhe, mas insistiu que levássemos avante os seus planos. Voltou à noite e, mon Dieu, que figura! Trajava uma japona grossa de marinheiro. Não fizera a barba. O rosto estava sujo e o lenço do seu pescoço ofendia o olfato. E imagine só, estava se divertindo. Na verdade, os ingleses são doidos. Ele fez algumas modificações na minha aparência. Fui obrigado a permitir, pois não se pode discutir com um maníaco. E afinal saímos, pois não podia deixá-lo ir sozinho como uma criança que fosse participar de uma brincadeira. Tem razão, não podia mesmo, comentei. Continuando, chegamos a tal casa de pasto. O Sr. Pearson começou a empregar um inglês macarrônico, fingindo ser um velho lobo do mar. Entramos numa sala pequena e abafada, cheia de chineses comendo umas coisas esquisitas. Nós os imitamos. Ah, Dieu, mon stomach. Poirot esfregou essa parte de sua anatomia antes de prosseguir. Então, apareceu o proprietário, um chinês de sorriso sinistro. Os cavalheiros não gostar comida aqui? Disse ele. Querem coisa melhor, não é? Querem fumar um pouco? O Sr. Pearson deu-me um pontapé sob a mesa, e ainda por cima usava botas de marinheiro, e disse: Não é uma ideia má, John. Vamos experimentar. O chinês sorriu e nos conduziu a um porão. Depois de atravessarmos umas portas e descer mais alguns degraus, chegamos a uma sala cheia de divãs e confortáveis almofadas. Um chinês nos tirou as botas depois que nos recostamos, e esse foi o melhor momento da noite. E nos trouxeram os cachimbos de ópio e os acenderam. Fingimos estar fumando e finalmente adormecer. Mas quando ficamos sozinhos, o Sr. Pearson me chamou num sussurro e nos esgueiramos para fora da sala. Passamos a outro cubículo onde homens dormiam e continuamos, até que ouvimos duas pessoas conversando. Ficamos atrás de uma cortina. Os dois falavam de Wuling. E os papéis?
disse um deles. O Sr. Lester levou, disse o outro chinês. Falou que ia guardar todos eles num lugar bem seguro, onde a polícia nunca encontraria. Mas eles os pegaram, disse o primeiro. Ele vai ser solto. A polícia não pode provar que foi ele. Nessa altura, os dois homens se levantaram e nós rastejamos de volta a nossos lugares. É melhor sairmos daqui, disse Pearson, depois de alguns minutos. Esse lugar não é muito saudável. Tem razão, monsieur, respondi. Já representamos essa farsa por tempo suficiente. Conseguimos sair sem ser molestados depois de pagar um bom preço por nossas cachimbadas. Quando nos afastamos de Limehouse, Pearson deu um suspiro de alívio. Ainda bem que estamos longe daquele antro, disse ele. Mas a experiência foi lucrativa. É verdade, concordei. E creio que não teremos maiores dificuldades em descobrir o que procuramos, depois de toda essa encenação. E na realidade não houve dificuldade alguma, concluiu Poirot abruptamente. Esse epílogo inesperado foi tão surpreendente que fiquei olhando, espantado para ele. Mas onde estavam os papéis? Perguntei. No bolso dele, tout simplement. No bolso de quem? No do Sr. Pearson, parbleu. E vendo o meu ar estupefato, explicou delicadamente. Então, não percebeu? Sr. Pearson, como Charles Lester, estava endividado. Tinham a mesma paixão secreta pelo jogo. Ele concebeu o plano de roubar os papéis do chinês. Encontrou-o em Southampton. Seguiu com ele para Londres diretamente para Limehouse. O nevoeiro era denso e o chinês não percebeu para onde era levado. Penso que o Sr. Pearson costumava fumar ópio naquele estabelecimento e fizera algumas amizades esquisitas. Não creio que planejasse um assassinato. Sua intenção fora que um dos chineses tomasse o lugar de Wu Ling e recebesse o dinheiro pela venda dos documentos. Até aí, tudo bem. Mas para uma mente oriental, era infinitamente mais simples matar Wu Ling e atirar seu corpo no rio. E os cúmplices de Pearson seguiram seus próprios métodos sem o consultar. Imaginem a aflição do Sr. Pearson. Alguém pode tê-lo visto no trem com Wu Ling. E assassinato é uma coisa muito diferente de um simples sequestro. Sua salvação repousa no chinês que representa o papel de Wu Ling no Russell Square Hotel. Se ao menos não descobrirem o corpo cedo demais, provavelmente Wu Ling falara-lhe sobre a combinação que fizera com Charles Lester de saírem juntos pela manhã. Pearson vê nesse fato uma excelente oportunidade de afastar as suspeitas de si. Charles Lester será a última pessoa a ser vista em companhia de Wu Ling. O impostor recebe ordens de se apresentar como criado de Wu Ling e conduzir o rapaz o mais rapidamente possível a Limehouse. Ali, devem ter-lhe oferecido uma bebida narcotizada e quando despertou, 1 hora mais tarde, tinha uma impressão muito nebulosa do que lhe acontecera. Tanto é verdade que quando descobre o assassinato de Wu Ling, Charles Lester perde a cabeça e nega ter chegado a Limehouse. E aí, ele cai direitinho na armadilha de Pearson. Mas este ainda não está satisfeito. Não, meus modos o intranquilizam e ele decide reforçar as provas contra Lester. E assim encena aquela farsa
e acredita ter me enrolado completamente. Não disse que ele parecia uma criança numa brincadeira? Ah, bem, eu represento meu papel. Ele volta para casa exultante, mas de manhã o inspetor Miller bate à sua porta. Os papéis são encontrados em seu poder. O jogo terminou. Ele se recrimina amargamente por ter querido enganar Hercule Poirot. Só houve uma dificuldade real neste caso. E qual foi? Perguntei, curioso. Convencer o inspetor Miller. Mas que animal! Obstinado e imbecil. E no final colheu todos os louros. Que desaforo! Exclamei. Ah, bem. Tive minhas compensações. Os demais diretores das minas de Burma presentearam-me com 14.000 ações em recompensa aos meus serviços. Bem razoável, não acha? Mas, Hastings, quando for investir seu dinheiro, siga meu conselho. Seja conservador. O que lê nos jornais nem sempre é verdade. E os diretores dessa companhia, Porcupine, podem ser da mesma laia que o Sr. Pearson. Fim.